Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Daqui é Hélder Correia que vos fala e hoje vamos falar sobre a espiritualidade do nosso segundo templo. E qual seria o nosso segundo templo? Em primeiro lugar, explicar o que é para mim o primeiro templo, que é o templo da nossa alma, atualmente aqui encaixados na matéria, falando do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é o templo da nossa alma, pegando na parte que nós já éramos antes de encarnar e voltaremos a ser. Portanto, enquanto essência, nós somos muito mais do que o veículo físico, mas atualmente é aquilo que estamos a revestir dentro de uma experiência maravilhosa que para alguns é algo pesado, ou triste, ou com dores, e tudo isto faz parte. É para isso que cá viemos, para interagir com outras pessoas e para saborear aquilo que são as emoções, sejam elas de alegria, de dor, tudo isso. Mas espiritualidade é muito mais do que essas emoções, é estado de consciência, é quando percebemos que sempre somos seres de luz, centelhas divinas. E o segundo templo, depois de explicar o que é o primeiro templo, é a nossa casa, a nossa habitação. Eu já toquei neste assunto de maneira superficial, às vezes, aqui no canal, mas decidi dedicar aqui um vídeo só a esta temática, espiritualidade no duplo da nossa casa. Quando eu falo duplo da nossa casa, é porque este plano que nós estamos aqui a viver, ele está inserido dentro de frequências. Tudo são frequências dentro dos planos existenciais do nosso orbe da Terra e existem frequências muito próximas daquilo que é a frequência que estamos a acessar neste momento. Eu pude comprovar isso através da projeção astral, em desdobramentos onde eu saía do meu corpo físico e andava na minha casa, na altura, conseguia transpassar objetos como paredes, portas e verificava que era como se fosse o mesmo local, portanto as coisas estavam dispostas quase da mesma forma, algumas podiam alterar, e eu vou já explicar as possibilidades, mas era um duplo muito próximo. Outra experiência que podemos comprovar isso é quando saímos do corpo, em projeção, verificarmos o corpo físico, se lá está. Muitas das vezes nós vamos verificar que o ambiente é totalmente condizente, ou em algumas coisas condizente, pode modificar algumas coisas, e o corpo físico não estar na cama. Porquê que isto ocorre? Não quer dizer que seja sempre um sonho lúcido. Claro que vai requerer alguma maturidade na pessoa para distinguir o que é um sonho lúcido e o que é uma projeção astral ou semiconsciente, mas às vezes acontece que nós não vemos o corpo físico porque já estamos numa frequência diferente, embora seja uma frequência muito próxima daquela que estamos a acessar neste momento. Portanto, existe todo um mesmo espaço, digamos, falando assim, e diferentes frequências que nós podemos acessar. E é claro que em corpo astral, nós estamos com um corpo que a sua sutilização é menos densa e, à medida que vamos desaproximando da faixa de atividade do cordão de prata ou do nosso campo áurico, nós vamos poder acessar uma frequência e é muito fácil que isto ocorra. E porquê é que eu estou a dar este exemplo? Para nós pensarmos no duplo que existe na área que nós habitamos. A nossa casa é o sítio, um dos sítios, o trabalho também, mas a casa é um dos sítios onde passamos mais tempo e é, vamos dizer assim, o lugar de configuração constante daquilo que são as nossas energias, a nossa frequência, através das energias que emanamos e das energias que vamos gerando através da interação com as pessoas que nós temos no nosso seio familiar, da nossa casa principalmente, que é o nosso ponto íntimo, é o lugar onde passamos muito tempo e onde criamos uma intimidade de harmonia, para algumas pessoas, claro, mas uma intimidade maior para com o espaço e onde nos sentimos entregues, onde nos sentimos à parte da realidade exterior. Portanto, é como um segundo templo, como eu já expliquei. Mas não dá para, e pegando já nesta parte, não dá para trazermos uma harmonia para o segundo templo, sendo esse segundo templo a nossa casa, sem procurar a harmonia do primeiro templo, que é nós aqui manifestados na matéria, enquanto pensamentos, emoções e atos também,
e também aquilo que falamos, também contribui. Tudo isto que nós manifestamos deve estar em equilíbrio para podermos trazer esse mesmo equilíbrio para a nossa casa. É claro que podemos ter pessoas com quem nós trazemos uma convivência diária na nossa casa que podem não ter essa mesma harmonia, esse mesmo equilíbrio, e o que podemos fazer é tentar incutir, ou melhor, intuir na pessoa os melhores atos, os melhores pensamentos, mas também partindo primeiro de nós, porque a nossa harmonia vai também trazer para a pessoa uma frequência melhor. E na nossa casa, no nosso duplo, eu também já pude assistir em projeção astral, que as coisas que mentalizamos materializam no espaço, no duplo do espaço. Portanto, as formas de pensamento que nós nutrimos quando estamos em casa, as emoções, aquilo que fazemos interagindo com outras pessoas, vai gerar frequências. Portanto, por exemplo, um casal que tenha uma maneira de amar-se um ao outro dentro do respeito, vai trazer uma frequência que vai, com toda a certeza, refletir no duplo, em formas de pensamento e em vibrações que esse mesmo casal pode emanar enquanto emoção. Não precisa ser só um casal amoroso, pode ser os próprios filhos, os pais, os avós, as pessoas que moram connosco, trazer essa harmonia, e isso vai gerar uma frequência e formas de pensamento que vão atrair, por ressonância, presenças extrafísicas que vibram na densidade ou na sutilização. Não gosto de trazer isto como uma guerra, uma luta entre o sutil e o denso, porque isto são coisas que fazem parte, mas é claro que numa casa onde haja muita energia de discussão, muita energia que vamos já falar também da disposição das coisas em casa, portanto, tudo gera uma frequência, e a maneira como lidamos, principalmente, primeiro connosco, com a nossa realidade diária de autoobservação, e a maneira como lidamos com os outros em nossa casa, vai ditar uma frequência, e essa frequência vai atrair presenças extrafísicas, inevitavelmente, porque nada é nosso, o nosso espaço de casa só é nosso aqui no físico, e entre aspas, porque também não é nosso. Um dia nós vamos eventualmente desencarnar e o nosso espaço físico de casa vai passar a ser de outras pessoas. Portanto, o espaço é temporariamente nosso, assim como este corpo físico é temporariamente nosso, e quando se fala no extrafísico e nos duplos frequenciais, não é nosso. Portanto, pode haver presenças extrafísicas que já estavam no local onde tem a nossa casa, embora aqui em outra frequência, mas já lá estavam antes de nós sequer morarmos aqui. Portanto, temos que ter isto em pensamento. Há espíritos que ficam no duplo de certas habitações e lá ficam a orbitar em looping dentro de algum bloqueio consciencial, e nós devemos respeitar isso. Claro que, se for possível, através, por exemplo, de uma projeção astral ou de um processo mediónico com o auxílio de espíritos de luz, os chamados mentores, se for possível levar essa pessoa a passar para um outro plano e seguir o seu caminho da luz, isso é benéfico, mas não pode ser uma maneira de expulsar essa mesma presença, e dentro da harmonia, se for possível, dentro de um trabalho saudável espiritual, fazermos isso, poderemos fazer, mas há espíritos que já estão tão entranhados no local, no duplo do local, que às vezes torna-se um processo muito difícil para nós encarnados de o fazer, e mesmo para presenças extrafísicas, que dentro da sua sutilização também se torna um exercício difícil, mas eles não baixam os braços, e o tempo não é algo que vai ficar infinitamente assim para essa consciência presa, e ela vai inevitavelmente um dia passar para um outro plano e continuar o seu caminho fluido. Tudo importa no que toca à frequência que nós temos. As formas de pensamento, por exemplo, se nós nutrirmos formas de pensamento boas dentro da harmonia de vivência, mas também
quando fazemos um trabalho de meditação ou quando estamos a mentalizar algo, por exemplo, o contrário disso, as pessoas que pensam muito no trabalho, que ficam a pensar em emoções pesadas, nutrindo essa emoção contra alguém em específico, portanto a pessoa mentaliza uma outra consciência encarnada e ao mentalizar vai emanar de maneira psíquica frequências pesadas, energias pesadas, e isso gera formas de pensamento que ficam a orbitar na casa, independentemente da divisão da casa que isso ocorrer, e isso vai ficar ali a orbitar e vai atrair presenças extrafísicas que se alimentam desse tipo de frequências, de energias, de formas de pensamento. E ao atrair, inevitavelmente, se a presença extrafísica verificar que vai ser possível induzir formas de pensamento que vão fazer com que essa mesma consciência continue a nutrir esse tipo de pensamento, isso vai ocorrer. E nós vemos que existem pessoas que no ambiente de sua casa não vivem em harmonia. E isso reflete-se até na maneira que os próprios objetos em casa estão dispostos, a higiene da sua casa, tudo isto contribui. Portanto, é favorável nós termos, claro que uma higiene, uma limpeza na casa, isso escusado será dizer que é importante. Também a maneira como a casa se apresenta, por exemplo, as cores, e porque é que isto influencia. As cores que nós vislumbramos, elas refletem na nossa psique. Por exemplo, se nós estivermos envoltos de uma divisão com vermelho, com vermelho, por exemplo, que é uma cor que remete a uma energia que não vou dizer que é mais pesada, mas que pode remeter a energias que vão buscar mais os chakras de baixo, é inevitável que isso vai nutrir formas de pensamento. Não estou a dizer que isso é bom ou é mau, mas vai nutrir formas de pensamento nessa mesma pessoa, que vai ser uma constante, porque a cor que está ali na divisão vai permanecer sempre. E, portanto, temos que ter em noção de que não é que a cor vermelha seja má, mas ela é uma constante. E será que nós vamos querer nutrir essa mesma psique, essa mesma frequência em nós durante essa constância, durante uma maneira constante nessa mesma divisão? Portanto, é saudável que as cores que apresentamos na casa sejam cores com tons mais claros, porque isso vai trazer, quando nós estamos nesse mesmo ambiente, inevitavelmente isso vai trazer para nós uma psique mais leve, assim como as cores apresentadas. O universo manifesta-se muito, principalmente aqui no físico, através das cores, e as cores são ligadas a frequências, a formas de pensamento também. Portanto, cores mais claras vão ajudar. E também, ligando à parte espiritual, um retrato de uma entidade dentro de uma linha espiritual que nós gostamos, não querendo falar aqui da parte religiosa, mas se a religião for um equilíbrio para vocês, de forma consciencial, há alguma coisa religiosa que vos traga um sentimento de harmonia e não de julgamento, essa ideia religiosa de julgamento ou de medo. Portanto, também há um lado nas religiões de vibrar no medo, ou pelo menos a interpretação que algumas pessoas fazem dessa religião vibra no medo. Portanto, não é isso que nós queremos. Há alguma entidade que nos traga o que é que essa imagem, retrato, estátua, seja o que for, imagem, aquelas imagens, o que é que isso traz para vocês? Harmonia? Equilíbrio? De forma a que vocês fiquem tranquilos, entregues a algo fora de vocês? Então é bom que vocês façam isso, que vocês tenham isso na vossa habitação. Ou um retrato, ou uma foto ambiental, algo do ambiente, da natureza, seja do mar, seja da floresta, algo que, uma cascata, um rio, algo que vocês, ao acessar, ao verem, vai trazer uma harmonia, uma tranquilidade para vocês, e isso reflete, lá está, de maneira frequencial, dentro de uma constante, porque o objeto vai estar ali. Também se fala que é bom mudar a ordem das coisas, não manter a ordem sempre no mesmo local. Nós podemos ter coisas que ficam sempre da mesma forma, se nós quisermos, mas é bom, porquê? Porque quando nós, lá está, é a nossa psique a trabalhar, quando nós estamos a vislumbrar essas mesmas coisas e elas estão sempre no mesmo local,
nós vamos ter ali no nosso subconsciente uma forma estagnada de observação. E se nós queremos sempre coisas novas, fluidez na nossa habitação, é bom que em algumas coisas nós mudemos de lugar, ou objetos que já não utilizamos, que já não servem para nós, também procurar que eles cheguem a outra pessoa, vocês entregam a outra pessoa, ou não trazem mais para o ambiente de casa e levam para fora, depois fazem o que quiserem com aquilo, e isso vai trazer já um refresh, digamos, um ar fresco dentro da ambientação da nossa habitação, que é muito importante. E falando já não só da parte física dos objetos em casa, das cores, falando daquilo que é a nossa convivência com as pessoas da nossa casa. É bom ouvir música, música que nos faça ficar felizes, que nos faça dançar, que nós procuremos isso também com as pessoas que estão connosco. E isto é óbvio que uma casa feliz vai trazer uma frequência mais sutil, e isso é o que nós estamos aqui a falar, que vai atrair inevitavelmente coisas melhores para vocês no vosso segundo templo. E claro que criarmos um espaço, isto já estou a falar mais diretamente para quem é espiritualista e quem gosta de meditar e nutrir formas de pensamento ligadas a egrégoras espirituais, aglomerados que geram uma egrégora, uma energia, uma massa energética que fica ali ao longo dos tempos, por nós nutrirmos essa mesma forma de pensamento em conjunto com o extrafísico, e é gerada essa egrégora, uma massa energética sutil que pode ser utilizada energeticamente por mentores ou pode ser acessada frequencialmente através de nós, aqui no físico, encarnados, através de uma meditação de um mantra, reverberando o mantra, podemos entrar em ressonância com essas egrégoras, e a nossa casa também pode ser um conjunto, um aglomerado de situações que vibrem na sutilização. E eu já tive episódios de projeção consciente onde eu verifiquei isso no duplo de minha casa, de maneira mais sutil e de maneira mais densa. Começando na densa. Certa vez, em projeção astral, eu entrei em processo de catalepsia psíquica e consegui locomover-me para fora, distanciar-me do campo áurico, e consegui, com muita nitidez, verificar 3 presenças femininas que a sua plasmagem era uma plasmagem não muito prazerosa de ser observada, e eu verifiquei que essas presenças saíam e entravam de um espaço onde subiam uma espécie de escadas, e havia ali algo que eu não consegui perceber o que era, mas elas saíam e entravam num envoltório, parecia uma construção ali feita de um castanho, eu não consegui, parecia quase que uma cave, ou também poderá ter sido uma associação do meu cérebro, e elas saíam e entravam daquele local, e elas estavam ali também a trazer induções não muito boas para nós aqui a viver, e estavam ali, e já havia um espaço ali. Portanto, tanto pode acontecer de maneira mais densa como de maneira sutil. Por exemplo, quando estou a meditar ou a fazer algum trabalho energético e entro em diferentes ondas do sono, as mais à superfície, digamos, é normal que eu entre em estado alterado de consciência, ainda que às vezes é por segundos. E por segundos, às vezes, na tela mental, com os meus para-olhos, os olhos astrais, ou através do chakra frontal, ajna, eu consigo vislumbrar por segundos um duplo próximo. E eu já verifiquei, por exemplo, uma estrutura no duplo da minha casa, que ela era como se fosse em vidro, algo em vidro, como se fosse assim uma estrutura, como se fossem janelas assim horizontais, e estava ali fixa. Não sei o que é que se trata, mas eu sei que, por exemplo, pessoas que divulgam um trabalho espiritual sadio, um trabalho espiritual que remete à lucidez, à expansão consciencial, um trabalho com respeito, que realmente entende a espiritualidade como estado de consciência contínuo, é normal que também exista no duplo uma mentoria espiritual que eventualmente pode trazer vamos dizer assim, uma estrutura espiritual que nós, pelo menos eu não a compreendo, mas já verifiquei, que é uma maneira de trazer um trabalho que se apresenta no duplo, porque o duplo
por exemplo, de pessoas que divulgam trabalho espiritual para ajudar a expandir consciências, atrai às vezes presenças extrafísicas que não querem que isso aconteça, porque está a ser divulgado algo dos bastidores. E há uma proteção, embora nós não devemos nos ancorar nisso, devemos continuar a trabalhar a nossa programação existencial, que é a nossa programação. Se para nós faz sentido, é o que importa, e podem as outras pessoas criticar, para nós faz sentido, faz-nos sentir bem, então continuem. E há essa proteção extrafísica, e essas estruturas permitem um acesso se calhar mais fácil do que é sutil de descer e trazer formas de pensamento, blocos de informação que deixem e às vezes ficam ali a orbitar, e quando chega a frequência necessária para entrar em ressonância, esses blocos de ideias eles descem pelo coronário e são absorvidos para que as ideias cheguem, a intuição chegue e o trabalho espiritual seja feito para a divulgação, como eu faço, por exemplo, divulgar aqui informação, ou para outras coisas, seja de processos mediónicos, seja para um auxílio de levar esse projetor astral durante a noite, por exemplo, para um resgate, para um aprendizado, com o patrocínio dos mentores. Portanto, tudo o que fazemos reflete no duplo da nossa casa, e é bom que nós tenhamos isto em conta. E claro que para a pessoa espiritualista, para quem gosta de meditar, ou não precisa de ser, eu estou a falar mais concretamente para um espiritualista, mas uma pessoa que siga uma religião, se fizer uma oração e mentalize coisas, porque a espiritualidade não diferencia quem é espiritualista, quem é religioso, quem é ateu, quem é materialista, não. Mas a frequência que a pessoa emana, as formas de pensamento, vão atrair presenças extrafísicas mais densas ou mais sutis, e aquela pessoa que já faz meditações, trabalhos energéticos e mentaliza formas de pensamento, e convém que seja no mesmo local, na mesma divisão da casa, ao longo de certo tempo, com essa constante, vai trazer uma sutilização, vamos falar assim, uma massa energética sutil, que vai permitir a que essas presenças extrafísicas se expressem e cheguem até nós com mais facilidade e façam os seus trabalhos de forma extrafísica no duplo de nossa casa, de uma forma mais presente, através do auxílio dessa massa sutilizada que nós vamos fazendo ao longo das nossas meditações, das nossas mentalizações, do nosso trabalho energético, de movimentação e de exteriorização, e também de interiorização, quando existe já essa sutilidade. E é muito bom. Há pessoas que têm, por exemplo, um pequeno templo com imagens ligadas a alguma linha espiritual, e isso também ajuda, mas nada disto adianta se nós não remetermos para nós um estado de consciência onde nós procuramos estarmos constantemente a visualizar aquilo que é a nossa manifestação e a procurar essa conexão com a espiritualidade, sempre aterrados também à experiência material. Foi isto que eu quis trazer: espiritualidade no duplo da nossa casa. Tudo o que fazemos, aquilo que pensamos, gera formas de pensamento que materializam situações na nossa habitação, e o nosso segundo templo não deixa de ser muito importante, porque é um espaço onde estamos muito tempo, onde convivemos com as pessoas dentro da nossa intimidade, e isso, a espiritualidade não é só quando estamos fora de casa, não é só quando estamos a meditar, é uma constante. Ela expressa-se em tudo o que existe, seja dentro ou fora de casa. Portanto, não só a habitação sendo o nosso segundo templo, como o exterior sendo também o nosso terceiro templo. Isto é só um parâmetro de identificação para exemplificar o que estou a querer expressar aqui a nível consciencial. Muito obrigado a todos por estarem desse lado. Eu já me alonguei aqui um pouco aqui no vídeo, mas é isso, era isso que eu queria trazer. Mantenham então as vossas frequências equilibradas, mas também saibam que nós vamos inevitavelmente oscilar, e vai haver momentos que nós vamos, entre aspas, cair um pouco, mas isso faz parte. Não julguem nada dentro de vocês, e é isso. Já agora uma solicitação: vejam a live que eu fiz com o meu querido, eu convidei o querido Diego Roque para falar sobre chakras.
Portanto, vejam essa live, ela está disponível no canal, chama-se Os Chakras e o Equilíbrio da Vida. Muita paz e muita luz nos vossos corações. Já sabem, façam gosto, partilhem os vídeos, subscrevam. Isso são formas que ajudam o projeto a crescer e a chegar a mais pessoas. Muita paz e muita luz, agora sim, nos vossos corações. Até a um próximo vídeo ou uma próxima live.